Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à sessão. Estamos com a pendência no julgamento de um processo, em função de aferir a representação do contribuinte. Já está confirmado, não só pelo site da empresa, como a informação do próprio site da Receita Federal, que o conselheiro Luciano verificou. O contribuinte é Biodecim. Então, a assinatura aposta no recurso voluntário é de um dos sócios, de forma que recebo conheço do recurso voluntário e já vou ao voto, então, nas folhas 4. Folha 5. A tela do CIVEX mostra os débitos, que foram apontados pela unidade de origem. Tem inscrição em dívida ativa e tem períodos de apuração do próprio Simples Nacional. A recorrente alega ter havido equívoco na alocação dos valores relativos ao ISSQN, o subserviço, e que resultariam nos débitos. Juntou a certidão negativa da da Prefeitura Municipal de Caieiras, do Estado de São Paulo, a cidade do Estado de São Paulo, perto da capital, e onde se localiza a empresa, e que procedeu à regularização das pendências. Em suas literais palavras, no recurso voluntário, ela traz aí essa informação, né? Inclusive tem o nome até do senhor Bruno aí, que assinou o recurso voluntário, que teria um problema lá no Simples Nacional, na parte do ISS da Prefeitura, mas teria sido regularizado através da extinção de um processo que está aí o número. Pois bem, analisando os autos, verifica-se que, embora a recorrente tenha alegado ter havido erros na alocação dos valores de referência à rubrica do ISSQN presentes nas guias de recolhimento do Simples Nacional, levando ao surgimento dos débitos apontados pelo ADE de exclusão, e mais ainda que tais pendências teriam sido regularizadas nas folhas 70/94, o fato é que em 3 de setembro de 2014 os débitos existiam e não tinham exigibilidade suspensa, folhas 48. A partir daí, cientificada a recorrente do ato declaratório de exclusão, e passados os 30 dias legais para a devida regularização, os débitos permaneciam em aberto, conforme eu trago a tela aí embaixo do CIVEX, os mesmos débitos. Não bastasse esse cenário, e mesmo admitindo que as argumentações da recorrente tenham respaldo, o fato é que ela própria reconhece, no RV nas folhas 68, que dado o fato das retificações efetuadas sobre o período acima informado, acreditamos que o sistema apurou alguma divergência de alíquota, pois de acordo com um documento em anexo, gerado hoje no posto da Receita Federal em Franco da Rocha, só existe apenas, palavra do recorrente, só existe apenas uma diferença nos pagamentos do mês 3/2013, que acreditamos ser do extrato original enviado para o que foi retificado de R$ 630, valor esse que, após seu conhecimento, solicitamos a emissão da guia para sua imediata quitação no dia de hoje. Recurso voluntário folha 68, terceiro parágrafo que eu negritei. Destaque-se ainda que a data hoje, referida pela recorrente, é o dia 9 de junho de 2016, ou seja, quase 2 anos após o término do prazo de 30 dias a contar da ciência do ADE para a regularização. Por fim, mas não menos relevante, o próprio extrato juntado pela recorrente emitido pelo CAC da Receita Federal de Franco da Rocha, contendo informações de débitos, retificações e pagamentos sujeito passivo, sinalizam para a data de 25 de novembro de 2015, também além do prazo legal, quase um ano após a ciência da exclusão. Veja-se exemplificativamente, eu trago aí. Desse modo, os débitos, ainda que se aceitem os argumentos da recorrente, não foram todos admitidos em tempo hábil, impondo o improvimento do recurso voluntário, de jurisprudência que eu trago, e concluo lá no final do voto, descumprida essa norma cogente, há de ser mantida a exclusão a partir do primeiro ano calendário subsequente, 1 de 1 de 2015. É o meu voto. Qual o item da pauta, presidente, esse que acabou de ler? É o item que nós paramos, o que eu fui verificar, nós vamos verificar a representação do contribuinte, é o item 118. 118. Mas esse está falando de 118? É. 118. Que é aquele que nós começamos a ver e paramos porque não tinha certeza se o signatário era sócio do administrador da empresa. E ele é sócio? Chegou a verificar? Você não estava aí quando eu falei? Ele é sócio, eu já vi no site da empresa e o Luciano viu no próprio site da Receita Federal, ele é sócio. Tá ok. A representação está correta. Assim, eliminamos um problema de demorar mais ainda com o processo. Então, em suma, pelo que eu coloquei aí, eu estou mantendo a exclusão porque há débitos em aberto. Marco. Acompanhe. Agora você está bem na sua internet, Marco. Agora ficou em ordem. Pagando. Acompanhe. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Wilson? Acompanhe, relator. Paula? Relator. Luciano? Com relator. Então, também por unanimidade excluído. O item
120, ainda da minha relatoria, Império do Ferro, já está disponibilizado. Está identificado exatamente com esse nome, Império do Ferro. Aqui, o que se tem é também ato declaratório de exclusão, da DRF do Rio de Janeiro. Eu trago a defesa da contribuinte, eu vou ao voto, se tiver alguma dúvida que eu volto no relatório. No final das folhas 5, conforme tela da relação dos débitos motivadores à exclusão de ofício do Simples Nacional, extraída antes do prazo para regularização, folhas 10, estas eram as pendências da recorrente. Então, estão aí listados, são 13 débitos. E mais um débito de junta PFL, de R$105 mil. A turma julgadora de primeira instância, ao analisar os autos, informou ter restado pendente apenas os débitos relativos à inscrição e devidativa da União, valor consolidado de R$105 mil, estando os demais regularizados, conforme despacho exarado em 28/2016, quando da conversão do julgamento em diligência. Esqueci desse detalhe, o julgamento foi baixado em diligência pela DRJ. Aí vem a informação e eu faço aqui um resumo. Com isso, estampou-se o seguinte quadro: os débitos do Simples, período de 1/13 a 1/2014, que estão lá no comecinho dessa página, restaram regularizados, provavelmente por adesão ao parcelamento. Essa informação não consta nos autos, embora haja um pedido nesse sentido, sem definição de meses e valores. Mas como a DRJ disse que está ok, eu estou deixando por conta da DRJ. Os débitos, aliás, veio também a informação na diligência. Os débitos inscritos em dívida ativa da União ficaram aguardando a manifestação da autoridade tributária no PA número tal, é outro processo. Em 13 de 5 de 2016, a DICAT da Delegacia Federal do Rio emitiu despacho decisório acerca do pedido de revisão dos débitos inscritos em dívida ativa da União, formulado pela recorrente com o seguinte teor: tendo em vista o pedido tal, com base nos anéis, informa o seguinte: a contribuinte alega para a Receita que houve preenchimento de declaração com erro de fato relacionados ao débito referente à inscrição de dívida ativa número tal, processo final 2014-03. Aí eu destaquei: analisando o pedido de revisão apresentado e os documentos apresentados pelo contribuinte, verificamos que o contribuinte se limitou a apresentar cópias de declarações anuais do Simples, das retificadoras, não apresentando nenhum documento contábil para justificar tais retificações, e não explicando de que forma essas declarações retificadoras entregues poderiam provocar uma revisão no débito inscrito em dívida ativa da União. Nesse caso, conclusão da LASA DICAT, entendemos, salvo o melhor juízo, que não cabe alterações na inscrição em dívida ativa da União, acima citada, considerando que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza de liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, sendo essa presunção relativa, podendo ser dividida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, que não ocorreu. Pois bem, em relação aos débitos de 1/13 do 1/14, tendo em vista que a turma de julgamento da DRJ consultou o sistema CIVEX e encontrou regularidade, chancela a decisão de primeiro piso. No que tange aos débitos junto à PGFN inscritos em dívida ativa, esse relator analisou as peças componentes do processo número tal, que é o outro, e de fato, como bem manifestado pelo despacho decisório com a conclusão da diligência, não há naqueles autos quaisquer documentos comprobatórios dos possíveis erros cometidos pela recorrente e que poderiam ensejar a retificação pretendida, de forma que o montante apontado como devido restou incólume. De outro lado, não se pode olvidar, o pedido de revisão protocolizado não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito em discussão. Então, a conclusão que se chega, inevitavelmente, é que o débito inscrito em dívida ativa, inscrição número tal, é comprovadamente devido e não se encontrava com exigibilidade suspensa. Desse modo, confirmado que o débito inscrito em dívida ativa existia, não estava com exigibilidade suspensa e não foi regularizado no prazo de até 30 dias após a ciência do ato excludente ocorrido em 7 de 1 de 2014, correta a exclusão havida por descumprimento de norma legislativa em plena vigência, impondo assim o provimento do recurso voluntário. Eu voto em sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a exclusão do Simples Nacional. Eu voto. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júlia. Acompanho. Wilson. Acompanho, relator, presidente. Paula. O relator. Luciano. O relator. Unânime, negado provimento. Próximo processo, ainda é minha relatoria, item 121, comercial alfa ambiental. Já está na base, nesse mesmo nome. Comercial alfa. Vamos ver o que é isso aqui. Aqui, exclusão do Simples Nacional também. Trago o ato declaratório.
Já vou ao voto. Aqui tem um caso que eu vou ler no finalzinho, antes do voto no recurso voluntário. Ele trouxe umas informações lá que eu vou, além de trazer os argumentos da manifestação de inconformidade, ele ratificou e trouxe mais assim, de forma mais forte, os argumentos que seria impossível ao ato de exclusão emitido em 2014 retroagir efeitos a 2011 e que a exclusão deveria ocorrer quando constatada a irregularidade, e nesse caso, em 2013, ela já não estava mais no regime, que a alegação do fisco é conflitante, pois afirma não ter tido acesso ao livro caixa e documentos da empresa, mas a penalizou por ter despesas superiores ao ingresso em 20%. Questionem, então, aqui só um parênteses, aqui não se trata de débito, se trata de esse problema de 20% a mais e não ter disponibilizado o livro caixa. Então, o contribuinte questiona, lá no recurso voluntário, se o fisco não teve acesso aos livros, como chegou a esse resultado que tem 20% a mais de despesa? Por isso que eu fiz questão de falar sobre o recurso voluntário, que eu acho que é importante aqui. Muito bem. É tempestivo, eu recebo, né? E aqui eu repito, então, que a exclusão se deu por motivo de não exibir os livros e documentos quando intimada, escriturar o caixa e ter despesas de 20% a mais do valor dos ingressos. O caso concreto é essa situação. Muito bem, nas folhas 8, em suas duas peças recursais, a recorrente insistiu na tese de não ser possível retroagir os efeitos da exclusão de um ato de 2014 para 2011 e 12. Mais ainda, que em 2013 já não estava mais no regime do Simples Nacional e que o argumento da fiscalização é conflitante, quando afirma que não teve acesso ao livro caixa e assim mesmo assentou que as despesas superaram as receitas em 20%. Nesse ponto, questionou, se não conseguiu o livro, como é que sabe que as despesas passaram de 20% em relação aos ingressos? Bom, palavras minhas. De plano, destaco que os fundamentos para a emissão do ato declaratório de exclusão da recorrente do Simples do regime beneficiado estão estampados no PA número tal e condensam as operações levadas a efeito em face da contribuinte que culminaram na representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional a seguir transcrita. Eu trago a representação que foi feita lá pela Divisão de Fiscalização da Delegacia do Rio de Janeiro. Embaraço a fiscalização, falta de escrituração do livro caixa, despesas superiores à receita, aí está explicado direitinho qual o trabalho que foi feito pela fiscalização. Bem detalhado, eu não vou ler, está aí estampado no voto. Chegando às folhas 11. Postos os fatos, faço a análise dos documentos e dos argumentos das partes. Inicialmente, descarto o reclamo da recorrente de não ser admissível a retroatividade do ato excludente. A mais singela leitura dos dispositivos legais infringidos pela contribuinte sinaliza em linha exatamente oposta. Veja-se o teor do parágrafo do artigo 29 da Lei Complementar 123, lembrando que a exclusão ocorreu por ofensa aos incisos 2, 8 e 9 do referido artículo. Aí diz lá, né, a exclusão de ofício nesses casos se dá, inciso 2 a 12, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridos. Na mesma dicção, a regulamentação pelo comitê gestor, e eu vou em frente. Mesma situação fática que se observa no perguntas e respostas e na jurisprudência do CARF, eu trago um processo relatado pelo Lisandro, e o outro pelo Sérgio Abelso, e um pelo nosso colega de bancada, o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, a respeito desse assunto. Então, eu repilo esse argumento de que não poderia retroagir. Com respeito à assertiva de que as considerações tomadas pela autoridade tributária para proceder à exclusão seriam incongruentes, porque mesmo dizendo não ter tido acesso ao livro caixa, teria concluído que as despesas da recorrente seriam superiores a 20% de seus ingressos, igualmente carece de razão a contribuinte. De fato, basta uma simples leitura do excerto abaixo, extraído da representação fiscal já reproduzida, para se ver como a fiscalização chegou a essa conclusão que a recorrente entendeu ser tão absurda. Está aí. As despesas superiores à receita. Diz o fisco, constatamos que nos anos 11 e 12 os valores das despesas pagas superem muito 20% do valor dos ingressos. Daí ele diz de onde veio. Ou seja, as informações que a fiscalização tomou foram fornecidas e transmitidas pela própria recorrente, os ingressos via declaração do Simples e as despesas nas GFIP. Ou seja, com isso se quer dizer que mesmo sem acessar o livro caixa, que certamente deveria registrar até mais despesas, o fisco já pôde projetar o absurdo e a discrepância entre os ingressos e as despesas que abaixo se resumem. Então eu trago aí um mapa que eu fiz, um quadro que eu fiz, os ingressos 524 mil
através da DASNE, que é a Declaração do Simples Nacional, em 2011, uma despesa de 7.826.000, só considerando GFIP e Fundo de Garantia, dá uma diferença de 7.302.000 em valores absolutos e 1.493% em valores relativos. E no ano seguinte, então, vai para o infinito, porque tem uma receita de zero, uma despesa de 9 milhões. Despesa não, desencaixe. 9. Ou seja, sem ter acesso ao livro caixa, os números já são esses. Muito bem, em suma, agora cabe a pergunta ao inverso. De que pode reclamar a recorrente se, sem contar as demais despesas, só focando nestas, que por ela mesma foram fornecidas, já há estas estratosféricas diferenças? Mais um detalhe, não bastasse o benefício de que desfrutam as empresas optantes pelo Simples Nacional para fins de recolhimento de tributos de modo mais simplificado e menos oneroso, a recorrente sequer informou a receita que obteve em 2012. Diga-se, não pagou um centavo de tributo, mesmo tendo franca atividade operacional, como mostra o grande volume de despesas no período. Desse modo, a exclusão da recorrente no regime do Simples Nacional é medida que se impõe pelo que chancela o trabalho fiscal e a decisão recorrida e nega o provimento do recurso. Votando ou comentando? Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. O Evandro sai. Voto. Evandro. Acompanho. Júnior. Correlator. Wilson. Acompanho, relator. Paula. Relator. Luciano. Acompanho. Então, por unanimidade, excluído do Simples pelos motivos já traduzidos. Continuando, agora a relatoria da conselheira Júnior, item 122 da pauta, Roberto Botti, Indústria e Comércio. Esse é o processo, Júnior. Esse era o processo de exclusão do Simples, que eu acabei fazendo aquela confusão, era para ter, entendeu? Tinha o de depósito bancário, que era para ser hoje, o de exclusão do Simples. Mas, enfim, vamos lá. Mas dá para fazer isso. Dá para fazer isso agora, tranquilo? Dá, tranquilo. Então, tá bom, vamos lá. Pode começar. Esse processo aqui é o seguinte, ele teve a exclusão do Simples por diversos fatos. A gente pode ir para o voto, está aí nas folhas 4, começa nas folhas 4. Eu, inclusive, coloquei aí o primeiro item, eu coloquei das motivações do ADE. E aí eu transcrevo, o ADE, ele exclui pela negativa de exibição de documentos, de informações sobre bens e movimentação, falta de escrituração do livro caixa, prática reiterada de infração ao disposto no artigo 123, utilização de interpostas pessoas como sócio, ser resultante de desmembramento de pessoa jurídica com a criação de outra empresa e de utilização de empresa que se encontrava paralisada com o fim de dividir faturamento, e 7, por ter participação de pessoa física em seu quadro, que é sócia de outra empresa participante do Simples Nacional. E aí o que eu aponto é o seguinte, das infrações acima apontadas, verifica-se que a recorrente, seja em sua impugnação ou no recurso, não apresenta qualquer contestação das infrações apontadas no item 2, que é a ausência de escrituração do livro caixa, do item 3, que é a participação, a prática reiterada de infração, e do item 6, que é a participação em seu quadro social, tá? Então, nesse caso aqui, já seria o suficiente para manter a exclusão, porque ela sequer contestou, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, essas 3. Mas, de qualquer maneira, aí eu coloco aí a questão da falta de escrituração do livro caixa, o dispositivo que prevê, também a disposição da prática reiterada, que também não foi contestada, e também demonstro que no trabalho fiscal, aí 1.3, né, uma das sócias, que é a Cristiane Lang, né, ela participava de outra empresa, que também se beneficiava pelo regime. Então, nesses 3, quanto à questão da apresentação de documentos, eu adoto aí basicamente as razões já da decisão da EDRJ, onde ela explicita muito bem o que a não apresentação,
e basicamente a recorrente reitera os argumentos. Constituição de interpostos pessoas, essa é a maior parte da contestação, ela fica dizendo que não havia grupo econômico de fato, e etc., mas ela fica contestando muito a questão da Cristiane Lang, que não era sócia, que ela simplesmente tinha uma procuração, enfim. Só que aí eu pego o TVF, que foi um trabalho muito bem feito, e o TVF detalha que era mesmo o RH, os empregados tinham referência, eles faziam referência comum às empresas, as despesas eram compartilhadas, e isso está bem, na minha opinião, está bem demonstrado no TVF, tá? Independente disso, ainda que você tenha vamos dizer, alguma controvérsia quanto a essa questão do grupo econômico, que, na minha opinião, está bem caracterizado, o grupo econômico de fato, existem 3 infrações independentes que, por si só, já poderiam gerar a exclusão do Simples e que não foram sequer contestadas. Então, eu faço do exposto, eu nego provimento ao recurso. Proposta da relatora é negar provimento. Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Pagano. Com o relator. Evandro. Com a relatora. Wilson. Acompanhe, relator. Paula. Com a relatora. Luciano. Acompanhe. Também acompanho. Unanimidade, negado provimento, mantida a exclusão do Simples Nacional. Júnior, a palavra é sua, item 123, utilidades do lar. Ok. Deixa eu ver aqui, que esse aqui eu não estou me lembrando bem, mas eu estou propondo uma diligência. Vamos lá para o voto, se eu não lembrar, a gente volta. O voto está nas folhas 2. Exclusão se deu em razão de débito com a Fazenda Pública. Em sua manifestação, o contribuinte alegou que parcelou os débitos de exclusão do ano 2012 em 60 parcelas, tendo recolhido até a parcela 47ª. Com a reabertura do prazo da Lei 12.996, agora consolidou o montante devido e parcelado e realizou o pagamento dos débitos em parcela única. A decisão recorrida, no entanto, julgou improcedente a manifestação de conformidade por entender que existiam débitos de PIS, CSL e EPJ-COFINS que continuavam pendentes de regularização perante a PGFN, nos seguintes termos: o ônus da prova é de quem alega, e o artigo 16, parágrafo 4 do decreto 7235, na redação da Lei 9.532, é claro estabelecer que a prova documental deve ser apresentada na impugnação. A interessada argumentou que parcelou e depois pagou os débitos que ocasionaram a exclusão indicados no ADR, conforme a farta documentação juntada, folhas 10 e seguintes. De fato, muitos débitos foram recolhidos consoante documentação apresentada. Contudo, verifica-se pelo extrato de informações de apoio para emissão de certidão emitido em 29 de 6 de 2016, que vários débitos do PIS, CSL e RPJ-COFINS continuam pendentes de regularização na PGFN, folhas 264 e 265, na situação ativa encaminhada para ajuizamento, conforme, aliás, informou a autoridade preparadora. Logo, não tendo a contribuinte comprovada a regularização dos débitos no prazo legal, não há como deferir seu pleito. A recorrente alega que os débitos mencionados pela decisão recorrida, constante do extrato 264, seriam os seguintes, e aí eu transcrevo aí. A recorrente esclarece que os mencionados débitos são exatamente aquelas que teria quitado em parcela única em 21 de agosto de 2014, cujo pagamento restou devidamente comprovado por meio dos comprovantes juntados às folhas 23 e 28, os quais demonstram o saldo remanescente de acordo com a Lei 12.996 de 2014. Analisando o extrato de informações de apoio para emissão de certidão, verifica que os débitos supostamente pendentes são os seguintes, e aí eu coloquei. No entanto, alega a recorrente que tais débitos se encontram devidamente relacionados no documento de negociação do parcelamento, as folhas 10 e 13, aí ela até eu transcrevi aí, que ela é uma cópia do recurso dela. Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao princípio da verdade material, entendo que o processo deve ser convertido em diligência
para que a DRF de origem intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para confirmar se os débitos constantes do extrato de folhas 264 e 265 foram quitados no âmbito do parcelamento, conforme alegado pelo contribuinte. Intime a contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Alguém vai se manifestar, a proposta da relatora, intimar a PGFE, né? Porque, na verdade, o parcelamento, como os débitos já estão inscritos em dívida ativa, né, e estão aparecendo que os débitos que estão apontados aí como pendência, são esses aí, ó, pendência na PGFN, entendeu? Só que não se intima, né, a PGFN, né, a gente mandou ofício, mas a Receita Federal, eu sugiro assim, verificar se a junta PFN, porque a Receita Federal, o pessoal desses setores, às vezes tem acesso às informações da PGFN também. Então, peraí, como é que vocês colocam? Verificar junto à PFN, é uma questão formal. Para confirmar esses débitos, porque aí ele pode ser via... Só verificar em vez de intimar, verifique junto à PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Junto à PGFN. Continua o resto, para confirmar. E aí continua o resto, só para colocar verificar ao invés de intimar. Né? E o pessoal da Receita, às vezes, tem acesso ao sistema da PFN. Geralmente tem. Então, verifique, eu posso pedir para a própria autoridade verificar e, se não conseguir, intimar a PGFN. Verifique... Verifique se os débitos constantes foram quitados no âmbito do parcelamento, podendo, se for o caso, intimar a PGFN? Ou... Não, eu acho que não precisa complementar, porque ele vai fazer isso, né? Então tá bom, pronto, tranquilo. Presidente, só um detalhe, né, assim, com exceção, acho que do caso do Pagano, que ele acha que não tem um outro entendimento, mas aqui, no caso, precisa verificar se naquela data que foi emitido o ADF, se eles teriam sido quitados ou cancelados aqueles débitos que estavam em aberto, né? Ele pode ter parcelado depois, e naquele momento... Sim, boa observação, Wilson, você tem razão. Vou colocar assim, então. Verifique junto à Procuradoria se os débitos foram quitados no âmbito do parcelamento antes da emissão do ato, ou nos 30 dias, no prazo de 30 dias do DEF. Né? Dentro do prazo de regulamento. Isso, antes ou dentro do prazo do DEF. Né? De fato, o que o Marco falou é verdade. Eu tenho muitos processos aqui, a gente sabe disso, né, na Receita. Muitas unidades, com a maior parte delas, têm acesso às informações da Procuradoria. Dá para tirar essa informação e trazer nos autos. Alguns casos aqui até já trouxeram, outros não trouxeram. Então, tem que pedir, mas intimar não, né, de jeito nenhum. É o órgão jurídico da Receita. Então, vamos lá. Convertido em diligência. Marco? Já votamos? Não votamos, não. Pagando? Acompanho, presidente. Evandro? Acompanho. Wilson? Acompanho, presidente. Paula? Acompanho. Luciano? Acompanho, presidente. Também acompanho, convertido em diligência. Continuando, item 124, a relatoria agora do conselheiro Pagano. A empresa é a Ativa Tecidos Eireli. Pagano, por favor. Já deve estar na base, presidente. Então vamos lá. Relato e voto. Vocês já estão vendo o processo? Estou tentando aqui. Já. Deixa eu ver. Bom, isso aqui é um processo de exclusão do Simples também, devido a débito sem exigibilidade suspensa. Na impugnação contra a exclusão do Simples em face da existência de débito, com exigibilidade não suspensa, né, a recorrente alega que parcelou em fevereiro de 2014 e depois recolheu os débitos indicados no ato declaratório de exclusão de fevereiro a setembro de 2014 por antecipação, em parcelas de R$ 300 cada uma. E em outubro de 2014, o parcelamento foi consolidado em R$ 1.395, ou seja, as antecipações suspenderam o saldo devedor de R$ 704. Foi então instruída no CAC a aguardar, pois o sistema reconheceria automaticamente as parcelas antecipadas, extinguido o parcelamento. Por fim, requereu o cancelamento da DE e sua manifestação. A contínuo,
Após a diligência sobre o parcelamento que acarretou na informação fiscal de folha 28 e 29, a DRJ proferiu o acordo de manter integralmente o indeferimento ao Simples Nacional, por entender que a recorrente teria deixado de pagar totalmente o débito parcelado, motivo pelo qual os débitos constaram em seu sistema como em aberto, ou seja, cogibilidade não suspensa. Vou ao voto, presidente. Ok. A recorrente alega que fez o pedido de parcelamento e pagou as parcelas antecipadamente, restando integralmente quitados os débitos indicados no ADR, ou seja, afirma que pagou antecipadamente as parcelas do parcelamento e que, após a consolidação, veio a informação de que ainda sobrava um valor remanescente em aberto. Devido a tal motivo, a recorrente alega que pagou integralmente o débito por meio de antecipação das parcelas e que tal valor antecipado não foi compensado no momento da consolidação do parcelamento, restando assim o valor remanescente aberto. No acordo, foi colacionada a afirmação da fiscalização, constante na informação fiscal elaborada para verificar o parcelamento, de que o débito não foi integralmente quitado, integralmente pago, restando saldo remanescente a ser quitado. Vejamos. Então, só para deixar claro que eu estou um pouco rápido, pós-impugnação foi feita uma diligência, né, para ver, porque realmente a recorrente tinha pago algumas partes, ela apresentou uns comprovantes de pagamento de parcelas de R$300, mas aí foi baixado para a fiscalização, né, a unidade de origem verificar o parcelamento. E a resposta foi essa. Contudo, consoante informa a autoridade preparadora, o valor consolidado já considera as antecipações, restando o saldo consolidado em 4 parcelas, que não foi recolhido, encontrando-se em cobrança na PGFN, conforme afirmou, as folhas 29. Aí vamos lá. O parcelamento consolidado em 12 de 10 de 2014, essa data em diante, conforme a relação de pagamentos, não há recolhimento para o parcelamento. A relação de pagamentos da folha 18 está vazia, e a relação de todos os pagamentos de folha 19 a 25 não possui pagamento para o parcelamento, a partir de outubro de 2015. Cabe destacar que a contribuinte argumentou que suas antecipações seriam suficientes para liquidar seu débito. Porém, as antecipações foram alocadas em período prévio à consolidação, e após a consolidação, já considerando os valores pagos, o saldo restante referia-se às 3 competências em exigência, julho, agosto e novembro de 2012. Esse saldo é que, de fato, foi rescindido. Para esse saldo, não há pagamento algum. Assim, não foram sanadas as dívidas em período hábil para a permanência da empresa no Simples Nacional. Voltando ao falando, tais débitos foram encaminhados à PGFN para cobrança, ou seja, não constam nos autos as provas de que os débitos indicados no ADE estavam pagos ou suspensos. Assim conforme se verifica, os débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional permanecerem abertos, sendo que restou um valor remanescente no parcelamento a ser pago. Sendo assim, com a pendência permanecer não quitada ou suspensa, voto por manter a exclusão do Simples Nacional nos termos do acordo. É como eu voto, presidente. Alguém quer se manifestar? Marco, votando. Acompanho. Evandro. Acompanho. O pagamento é Simples Nacional, hein? É. Tá. Exclusão do Simples Nacional, né? Isso. Tá. Conselheira Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho, presidente. Também unânime, delegado do provimento e mantida a exclusão. Pagando NDC, o próximo, o item 125, é WO, Comércio, Corte e Transporte de Madeira Limitada. Já deve estar na base, por favor, verifiquem, colegas. Pode começar? Sim, pode começar. Então, trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário, o senhor Fernando Alencar de Oliveira, face acordo proferido pela DGC da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o auto de infração, a multa qualificada e a responsabilidade solidária dos sócios pessoas físicas. O auto de infração imputou infração de omissão de receita, oriunda de depósito bancário sem origem comprovada, e devido à falta de entrega dos documentos fiscais e contábeis, o lucro foi arbitrado nos termos do artigo 530 do RIR. O termo da verificação fiscal descreve a ação fiscal, relatando que seu objetivo foi a verificação de movimentação financeira incompatível com a receita declarada,
tendo em vista que a empresa autuada não apresentou os livros de escrituração fiscal ou o livro caixa, além de não ter entregue da IPJ, foi habitado o lucro para fins do RPJ-CSL com base no artigo 533 do RIR. Como ela também não comprovou a origem dos créditos efetuados em suas contas correntes, esses foram considerados receitas omitidas nos termos do artigo 42 da nova 530, servindo de base para o arbitramento como receita bruta conhecida. Os senhores Vanderlei Franzolin e Fernando de Alencar Oliveira foram considerados sujeitos passivos solidários nos termos do 124.1 do CTN. No TBF, a multa qualificada de 150% com fundamento na nova 430, artigo 44, por se considerar que constitui crime de sonegação fiscal omitir, total ou parcialmente, infração que deva ser prestada à autorização fazendária e que a contribuinte é omissa ao não entregar a DPJ do ano calendário 2005, tentando evitar o conhecimento por parte da Fazenda Pública dos fatos geradores do imposto e contribuições federais, uma vez que é certo que ela esteve em atividade durante aquele ano, possui empregados, conforme declarado na GFIP, e recebeu pagamentos das tomadoras de serviço Eucatex, Comércio Limitado, Duratex e Clabin, entre outras empresas. Outros motivos para a qualificação da multa foram a existência de alteração contratual de sócios que não condizem com a realidade, a não entrega da DPJ e indícios de que os verdadeiros sócios não são os constantes nas contas da empresa. A autocontínua, a empresa e as pessoas físicas solidárias foram cientificados de auto-fração e apenas o senhor Fernando de Oliveira apresentou defesa alegando em síntese que vou passar depois diretamente para o voto, porque acho que já deu para entender, né, presidente? Pode no voto. Bom, ela alega a nulidade do procedimento fiscal. A recorrente alegou que estaria ocorrendo o cerceamento de defesa decorrente das alegados cometidos pela autoridade fiscal, dada a precariedade do procedimento de verificação que obrigou a contribuinte a buscar em seus arquivos, coletar, manipular e organizar gigantesco volume de documentos no exíguo prazo de 30 dias. Em relação a esta alegação, entendo que não deve ser provida, eis que o procedimento fiscal respeitou todos os trâmites necessários para a lavatura da auto-infração e notificou previamente a empresa contribuinte e os responsáveis solidários a prestar esclarecimentos e documentos para demonstrar a origem dos depósitos e movimentação financeira compatível. Ainda assim, não verifico que tenha ocorrido cerceamento ao direito de defesa no procedimento fiscal de auditoria. Da mesma forma, entendo que o procedimento fiscal não é precário, eis que foi devidamente fundamentado, lastreado em documentos e provas que permitem presumir a infração de omissão de receita devido a depósito bancário sem origem comprovada. Portanto, a auto-infração contém as condições necessárias para produzir o efeito que lhe compete, qual seja formalizar o crédito tributário, individualizando-o e dando-lhe a condição exigida de exigibilidade conforme o artigo 142 do CTN. Tanto foi assim que a recorrente entendeu a acusação e se defendeu de todos os pontos que entendeu necessários. Portanto, há que se rejeitar a preliminar de nulidade. Aqui é da nulidade de legitimidade passiva. Em relação à alegação de legitimidade passiva, também entendo que não deve prosperar. A auto-infração foi direcionado para a empresa WO, que é o sujeito passivo legítimo da exação e o responsável pelo tributo exigido nos autos. Sendo assim, entendo que está correto o lançamento feito face à empresa WO, que é o sujeito passivo legítimo para responder o tributo exigido. Quanto à alegação de que o sujeito passivo responsável solidário, Sr. Fernando, não ser parte legítima, também entendo que não deve prosperar. A fiscalização encontrou indícios econômicos e de benefício financeiro relativo à infração, mesmo após ter saído do contrato social, para responsabilizá-lo nos termos do artigo 124, inciso 1 do CTN. De qualquer forma, não verifico a alegada nulidade de parte legítima da auto-infração, sendo que foi levado face à empresa WO, que é o sujeito passivo do imposto cobrado nos autos. Dessa forma, rejeita a preliminar de legitimidade. Agora, aqui parei. Nulidade por equívoco da capitulação legal. Há necessidade de leitura, presidente? A recorrente alega que a fiscalização se equivocou na capitalização legal ao indicar o inciso 2 do artigo 44 da 9430 para fundamentar a multa qualificada de 150. Naquela época, o artigo era exatamente o artigo 44, inciso 2, para qualificar a multa, né? Que vai remeter aos artigos 71, 72, 73 da Lei 4, agora eu não lembro o nome, 4.502, está aqui no meu blog. Isso. Pagando só um minutinho. Pagando só um minutinho. Então, aqui nós estamos analisando a exclusão do Simples e também o auto-infração. Não é exclusão do Simples, presidente. Porque eu estou achando, desculpa a pergunta, é que, como a pauta é temática, como é que esse processo veio parar aqui no meio da exclusão do Simples, né?
Eu não sei, presidente, mas eu coloquei como omissão de receita, porque eu estou com a planilha anexa aqui, eu não tenho certeza do código, mas ele não é o código de exclusão de receita. Bom, tudo bem, vamos em frente. Não tem problema, é que mudou completamente o foco, estou pensando numa coisa, agora é outra, tudo bem, vamos lá. É, de fato. Mas é omissão de receita, presidente. Não, já entendi, ok, vamos lá. Mas aqui está falando de exclusão, desculpe novamente, mas está falando qualquer coisa de exclusão aqui, não está no começo do seu voto aqui? Não. Pelo menos a emenda que ele usou é de simples. Ah, mas a emenda. Não, tudo bem, tá, a emenda provisória, entendi. Não, tá bom, pode continuar pagando. Da responsabilidade solidária do senhor Fernando, né? Só para deixar claro, antes que alguém fique com dúvida, a empresa autuada, ela não respondeu, né, à autuação, à auto-infração, ela quedou-se inerte, e os outros sócios solidários, as pessoas físicas, também. O único que apresentou defesa e recurso foi o senhor Fernando, tá? Fernando de Oliveira. Então, por isso que a gente já está indo direto agora analisar a responsabilidade solidária, porque não existe alegações no recurso, na defesa, direcionadas ao mérito da omissão de receita propriamente dita, tá? Mas eu vou analisar a responsabilidade e depois a multa qualificada também. A fundamentação para a responsabilização foi pautada na prova de que mesmo após a saída do senhor Fernando Oliveira da sociedade, ele continuava a receber pagamentos em sua conta durante todo o período do ano calendário 2005, ou seja, ele obteve vantagem financeira e benefício econômico com a infração praticada. Eu vou ler essa parte porque é a fundamentação, né, da responsabilização. Pode ler. A empresa foi constituída em 5/11/97, com sócios administradores o senhor Vanderlei e o senhor Fernando, e em 2/7/2004, conforme a alteração contratual, os primeiros sócios retiraram-se da sociedade e são admitidos novos sócios, o senhor Roger e a Adriana. Ainda na última alteração social, foi registrada a retirada do senhor Roger e a Adriana, e a admissão do senhor Tadeu. O sócio atual, o senhor Tadeu, não foi localizado no endereço constante do cadastro da Receita Federal, bem como se encontrava em situação pendente de regularização. E o CPF inscrito em 9/3/2007, ano em que supostamente foi admitido na empresa, conforme o documento de folha 6162. Em contato conseguido com a suposta sócia anterior sócia, a doutora Adriana, a mesma, a senhora Adriana, né, doutor, porque eu estou confundindo com a presidente aqui, senhora Adriana, a mesma informou que nunca foi sócia da empresa WO, conforme a declaração de folha 161, e a existência do boletim de ocorrência policial 3666 de 2007, do 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, no qual foi instaurado inquérito policial para apurar os delitos de estelionato, falsidade ideológica e uso do documento falso, tendo em vista a divergência dos documentos apresentados, cópias fornecidas pela mesma, as folhas 143/64. Observa-se que o número da RG e as assinaturas contidas nas alterações contratuais conferem com o documento falsificado e não são da Adriana Cristina Conceição, do CPF número tal. No termo de declaração de folha 160, o senhor Vanderlei Franzolin assegura que desconhece a pessoa da senhora Adriana Conceição. No entanto, conforme o relato de folhas 162 a 164, o mesmo era sócio juntamente com a Adriana a partir de 12/12/2006 em outra empresa da mesma atividade, a Natureza Florestal Transporte Limitada. Parece haver também uma diferença entre a assinatura do senhor Roger da Silva Lopes, contida na alteração contratual de 4/6/2006, e a folha de alteração contratual de 7/6/2007. Conforme solicitação através da requisição de movimentação bancária, as instituições financeiras apresentaram as fichas cadastrais da empresa WO e bem como cópias dos cartões de assinatura dos responsáveis pela movimentação bancária da empresa, cópia dos cheques de maiores valores e recibos de retiradas de folhas 86 a 124. Observa-se que, embora tenha havido uma alteração contratual em 2/7/2004, constando a retirada dos sócios iniciais da empresa, os mesmos continuaram a movimentar as contas até, pelo menos, dezembro de 2005. No extrato do Banco Bradesco, de conta 12289, do dia 28/2/2005, as folhas 130
e de 13 de 12 de 2005 às folhas 141, foram efetuadas transferências para o senhor Fernando de Alencar Oliveira, que supostamente não tinha mais nada a ver com a empresa. Depoimento às folhas 157 a 158. Somando-se ao fato de que os sócios admitidos realmente não compraram a empresa e que o atual sócio encontra-se em lugar ignorado, conclui-se que os administradores da empresa continuaram sendo o senhor Vanderlei Franzolin e Fernando de Oliveira. O senhor Vanderlei e o senhor Fernando foram intimados a prestar esclarecimento de informações a respeito dos fatos mencionados no parágrafo anterior, documentos folhas 63 e 67, e apenas o senhor Fernando de Alencar e Oliveira atendeu a intimação, porém os fatos não foram esclarecidos. Antes posto, restou caracterizada a sucessão passiva solidária no termo do artigo 124.1 do CTN, portanto, a intimação é extensiva aos responsáveis solidários, senhor Vanderlei e Fernando, os quais poderão ter vista do processo. Dessa forma, restou demonstrado nos autos que, além do benefício financeiro obtido pelo responsável solidário, também está configurada a tentativa de se esquivar da tributação ao sair do contrato social e continuar a coordenar a empresa, restando caracterizada a hipótese de responsabilidade solidária prevista no inciso 1 do 124 do CTN. Para aqui ou continua, presidente? Não, pode continuar. Pode continuar que vamos votar tudo isso aí junto. E o da multa qualificada. O recorrente não se insurge contra a aplicação da multa qualificada, apenas alegando preliminarmente o erro da sua capitulação. A alegação que foi analisada em sede preliminar deste voto. A fundamentação para a aplicação da multa qualificada é a seguinte: constitui crime de sonegação fiscal omitir total ou parcialmente informação que deve ser prestada à autoridade fazendária. O contribuinte é omisso a não entregar a declaração obrigatória da pessoa jurídica, a DIPJ, no ano 2005, tentando evitar o conhecimento por parte da Fazenda Pública dos fatos geradores do imposto de contribuições federais, conforme extrato dos sistemas de informação da Receita, folha 73. É certo que a empresa esteve em atividades durante o ano 2005, possui empregados, conforme declarado pela mesma, em GFIP, e recebeu pagamentos das tomadoras de serviço, Eucatex, Duratex e Clabin, entre outros, conforme identificação nos extratos bancários da agência do Bradesco na conta corrente de folhas tais. A empresa Eucatex S.A. também informou em declaração de imposto da pessoa jurídica o pagamento efetuado à WO. Considera-se a existência da alteração contratual de sócios não condizente com a realidade, a não entrega da declaração de rendimentos e indícios de que os verdadeiros sócios não são os constantes no contrato social da empresa, foi aplicada a multa qualificada. Com base nesses argumentos, foi imputada a multa qualificada no termo do artigo 44, inciso 2, inciso 2 da 9.430. Desta forma, nota-se que a qualificação da multa não está baseada exclusivamente na simples omissão de receita, mas também na ausência de apresentação das declarações e nas alterações do contrato social da empresa que não condizem com a realidade, sendo assim, entendo que deve ser mantida a multa qualificada. Depois daqui eu tópico decadência abaixo, porque se eu perder na multa qualificada, vai alterar na contagem de prazo decadencial, tá? Então vamos parar por aí. Mostrando que você está mantendo os lançamentos, mantendo a responsabilização e mantendo a qualificação ou não? É exatamente isso, presidente. A responsabilização, pelo fato de que o senhor Fernando, apesar de ter saído da empresa, restou comprovada nos autos, né, por meio da pesquisa junto aos bancos, né, por movimentação financeira, que ele continuou recebendo os pagamentos, isso mesmo fora do contrato social. Ele continuou recebendo os pagamentos e os cheques durante o ano inteiro, onde ocorreu a infração. Tá? Os sócios, mesmo tendo saído do contrato social, eles continuaram, foi comprovado nos autos, que eles continuaram recebendo pagamentos e continuaram coordenando a empresa por fora. Tá? Pelos cheques, pelos pagamentos, pelos depósitos bancários. Certo. E a responsabilidade solidária, a multa qualificada, eu estou mantendo porque a fundamentação foi pela falta de entrega da DPJ, né, da documentação solicitada, em hipótese alguma foi entregue, e também pela comprovação de que foi aplicado, aí, eu vou falar de uma forma mais direta, foi assim, eles saíram do contrato social da empresa e colocaram laranjas, né, conforme foi comprovado ali também, tá? Inclusive, tem boletim, investigação policial, onde foi constatada a falsificação de documentos dos sócios, né, dos atuais sócios, posteriores sócios que entraram no contrato social da empresa. Perfeito, está entendido. Alguém quer se manifestar antes de votar? Marco, então estamos votando até
tudo, né? Praticamente, exceto o problema da decadência. Ficou só a decadência, porque se eu perder na multa qualificada, aí vai alterar. Modifica, tá certo. Ele está mantendo as infrações, as responsabilidades solidárias e a multa qualificada. Eu estava tentando me lembrar, tem até uma expressão futebolística, né, que é pênalti de prova, assim, que é uma coisa muito gritante, né, não tem dúvidas, né, faltou expressão agora. Mas o fato é que esse processo aqui é gritante, tanto que as situações demonstradas, né, então não resta alternativa acompanhar o conselheiro aí, relator. Evandro. Acompanho o relator. Conselheira Júnia. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator. Conselheira Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator. Eu também com o relator. Essa frase do futebol, embora eu seja um adepto do futebol, não me lembro, mas tem uma outra frase muito interessante que eu prefiro não falar agora, deixa para falar depois a respeito dessas coisas tão flagrantes assim, né? Vamos agora para o problema da decadência, Pagano. A decadência, presidente, é o seguinte, vamos lá. Porque agora foi para o 173, é isso aí, né? Vai mantendo o 173, a notificação do auto de infração ocorreu em 11/6/2010. E os fatos dos geradores ocorreram durante o ano calendário de 2005, tá? Com o deslocamento, né, para o artigo 173 do CTN, não se constatou lá o prazo de 5 anos, né? Então, como restou configurada nos autos a fraude e a simulação, entendo que o prazo decadencial deve ser regido pelo artigo 173, inciso 1 do CTN, motivo pelo qual afasta a alegação de decadência do direito da fiscalização lançada de ofício, tá? Então, só para deixar claro, ocorreu durante o ano calendário de 2005, ou seja, de janeiro a dezembro de 2005, começa a se contar o prazo decadencial de janeiro de 2006, e ela foi notificada do auto de infração em 11/6/2010, não deu 5 anos. Tá. Bom, acho que essa matéria, nessas condições que estão colocadas no processo, não tem nenhuma dúvida. De qualquer maneira, eu vou ouvi-los. Marco. Presidente, até pênalti de concurso, que o pessoal fala nos narradores, né? É quando o lance não dá espaço nenhum para interpretação. É ou não é? É aquele pênalti de concurso. Aqui é uma auto de infração que não tem espaço nenhum para interpretação contrária da posição do relator e a atuação. Aí a questão de decadência também, por óbvio, né? Acompanhe. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Também com o relator unânime, então terminou, né, Pagano? Acabou. Ok, negado o provimento por unanimidade. Obrigado, Pagano, o processo. A única coisa que eu estranhei, ele está colocado nessa posição que está aqui na pauta, mas tudo bem, a gente vai julgar, mas... Pode ter sido um erro do código que eu indiquei, presidente. Não, tudo bem, não é relevante, é apenas que muda, a gente está focado numa coisa de exclusão, de repente é uma matéria completamente diferente, por isso que a pauta é temática, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos agora voltar aqui. Nós estamos aqui... Vou fazer mais um e depois dar um intervalinho de 5 minutos, tá? Rapidamente. Evandro, é seu. Item 126, Economatic Software. Economática, que é exigência imposto de renda retido na fonte. É uma revisão interna de DCTF, que foi insuficiente pagamento informado em DCTF, né? O acordo de manifestação julgou a impugnação improcedente, porque entendeu que os pagamentos trazidos na impugnação, porém, já estavam alocados para outros débitos. O contribuinte aqui, no mérito do recurso, ele diz que esses pagamentos, a cobrança está duplicada. E para comprovar isso, ele me traz as guias, né? As folhas de pagamento, guias de pagamento da Previdência Social, guia com relação de empregados do FGTS, etc. Então, eu estou encaminhando, estou convertendo em diligência para a unidade analisar esses documentos. Diligência. Diligência. Acompanhe. Pagano. Acompanho. Júlia. Com o relator. Wilson. Com o relator. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos, é o último do dia, que depois temos as vistas em mesa e esse restante de processo aqui da tarde. 5 minutos de intervalo, Marco Antônio, por favor.